Olá pessoal, muito boa noite a todos, que a paz de Jesus esteja presente nos nossos corações na noite de hoje. Eu sou Wilson Rodrigues, aqui do Jefa Sorocaba, estamos aqui com mais uma palestra online na noite desta quinta-feira, dia 18 de fevereiro. Hoje nós estamos gravados, tá? Não estamos ao vivo. Então o pessoal que de repente quiser mandar alguma pergunta, alguma colocação em relação ao tema de hoje, pode mandar para a gente, né, no nosso WhatsApp, que depois a gente, no momento oportuno, a gente comenta, ou se for o caso, até encaminha para a nossa convidada da noite de hoje. Na tela para vocês aqui, os nossos endereços online, né, onde nós fazemos as nossas transmissões, no nosso canal no YouTube, youtube.com/jefasorocaba, e também facebook.com/jefasor. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal no YouTube, ou ainda não curtiu a nossa página no Facebook, entra lá, faça a sua inscrição, curta a nossa página, e toda vez que a gente iniciar uma transmissão ao vivo ou gravada, como é o caso de hoje, você recebe ali um aviso do YouTube ou do Face que nós estamos transmitindo um novo evento, né, uma nova transmissão. Então entra lá, acessa, e também você pode rever as palestras que nós já fizemos aqui ao vivo ou gravadas também. Na tela aí para vocês também o número do nosso WhatsApp, 15 DDD da região de Sorocaba, 981201843. Pelo número do nosso WhatsApp, você pode fazer os seus pedidos de vibração à distância para o seu animalzinho, mesmo para os humanos também, né, no caso da segunda-feira, que nós temos o atendimento fraterno. Então o nosso WhatsApp está aí na tela para vocês, quem quiser entrar em contato com a gente. E também na tela o nosso site, jefasorocaba.com. Lá você tem todas as informações do nosso centro. Você pode rever também as palestras que nós já fizemos, né? Tem um link de acesso no nosso site. E, claro, ficar por dentro de todas as nossas atividades. Quando iniciarmos as nossas atividades presenciais, é claro, nós vamos colocar lá no nosso site também. Para a gente iniciar a nossa transmissão da noite de hoje, né, a nossa palestra online da noite de hoje, vamos fazer aqui a nossa prece de abertura, agradecendo mais uma vez a Deus nosso Pai, ao nosso Mestre Jesus, aos amigos espirituais do nosso centro, que eles estejam presentes, abençoando e iluminando a cada um dos irmãos que estiverem assistindo essa palestra, que cada um receba, Senhor, aquilo que estiver ao seu alcance, de acordo com a necessidade, de acordo com o merecimento de cada um, mas principalmente que esses nossos amigos queridos visitem os lares de todos esses irmãos na noite de hoje, abençoando e iluminando seus familiares, seus animaizinhos, que todos sejam beneficiados e amparados, Senhor, com a vossa luz, com o vosso amparo. Que assim seja, graças a Deus. Antes da gente iniciar o nosso bate-papo da noite de hoje, vamos aqui aos nossos recados, né? O pessoal que fica conhecendo o nosso trabalho entre uma live e outra, né? Então, vamos aos recadinhos aqui do nosso centro, né? As nossas atividades, por enquanto, apenas online, né? Então, todas as segundas-feiras e todas as quintas-feiras nós temos a palestra online, assim como no primeiro domingo do mês também, né? Segundas e quintas às 8 da noite e no primeiro domingo às 9h30 da manhã. Na segunda-feira nós temos o atendimento fraterno online, então para o pessoal que quiser passar em atendimento fraterno, né? Aí mais voltado para os seres humanos, né? No caso, então é só entrar em contato com a gente, é só mandar pelo nosso WhatsApp, né, o seu nome, né, e das 7 horas da noite até 5 para as 8 nós fazemos esses atendimentos, e sempre de acordo com a ordem de chegada, né, como se fosse no centro espírita. Fazemos tanto pelo WhatsApp como também pelo Skype. E nas quintas-feiras as vibrações à distância, aí, mais voltados para os animaizinhos, né, um trabalho que nós já tínhamos desde antes da pandemia, né, sempre nas quintas-feiras. Você assiste a palestra online, né, no caso hoje, depois da palestra na sua casa, junto com o seu animalzinho de preferência, faz um evangelho no lar, ou da onde você estiver, faça uma oração pelo menos, deixa ali reservado uma aguinha para o seu animalzinho. Se tiver mais de um animalzinho para tratamento à distância, deixem águas separadas, né, porque para cada água, para cada potinho, para cada garrafinha, será colocado ali um remédio específico. Aí as nossas palestras deste mês de fevereiro, está quase acabando, no mês de fevereiro, teremos mais 2 palestras aí, na próxima segunda-feira e depois na outra quinta-feira. E na tela também aí, ó, livros da doutrina espírita, livros com a temática da espiritualidade dos animais. Quem quiser adquirir algum desses livros é só entrar em contato com a gente, lembrando que a venda desses livros serve para manutenção das nossas despesas físicas, né? O Jeff agora é um centro espírita e temos despesas como qualquer outro centro, como qualquer casa, né? Na nossa casa nós temos que pagar água, luz, impostos, né? O centro espírita também tem esses encargos, né? Então toda ajuda é sempre muito bem-vinda. Quem não quiser comprar nada, mas quiser nos ajudar, também agradecemos de coração, está aí na tela, as formas de você nos ajudar de alguma forma financeiramente. Quero agradecer imensamente a todos aqueles que têm nos ajudado, que têm colaborado com o Jeff, principalmente nesse período de pandemia, né?
é um período muito difícil para todos nós, né? A gente sabe, né? Além de ter que ficar em casa, né? Além de todas as restrições, tem aí a questão financeira, né? Mas toda ajuda é sempre muito bem-vinda e quero muito agradecer a vocês que têm nos ajudado, né? Durante todo esse período aí de pandemia. Essa ajuda tem sido muito bem-vinda, então, de gratidão a todos aqueles que têm nos ajudado durante todo esse período. Bom, vamos começar então a nossa palestra online da noite de hoje, nosso bate-papo hoje, na verdade, né? E a gente vai dar continuidade a um assunto que a gente já teve aqui no mês passado, com a nossa mesma convidada, vou colocar ela na tela para vocês, a Bárbara Carlos, lá do Centro Espírita André Luiz de Porto Feliz, que em breve vai ter também o trabalho de assistência espiritual aos animais. A Bárbara já está sendo freguesa aqui do nosso centro, né? Sempre presente aqui, recorrente, né? Nas nossas lives. Bárbara, mais uma vez, obrigado pela presença, obrigado por aceitar o nosso convite e por dar continuidade, né? Um assunto que a gente falou no mês passado, né? Ficaram algumas coisas sem serem faladas, né? E hoje a gente vai dar continuidade a esse assunto. Boa noite, Bárbara. Boa noite, Wilson, tudo bem? Boa noite a todo mundo que está assistindo. Agradeço mais uma vez o convite. Esse tema que a gente começou no mês passado foi bem interessante para mim e, inclusive, eu pedi para continuar estudando porque eu achei que valia a pena. A gente tem um olhar um pouco diferente. Vale muito a pena. Inclusive, eu vou colocar na descrição aqui do vídeo, né, tanto no YouTube como no Facebook, o link da live que a gente fez no mês passado. Então, o pessoal, de repente, tô assistindo, não estou entendendo direito. Assiste essa live agora, o pessoal que está assistindo agora, mas assiste também a que nós fizemos no mês passado e vocês vão ter uma continuidade desse assunto muito interessante, né? Os animais na obra de Deus, né? A gente acha que essa questão dos animais é invenção do espiritismo, é invenção nossa, né? Que gosta dos animais, né? Negativo, né? Na Bíblia, né? No livro sagrado, nós encontramos ali muitas coisas e a Bárbara vai conversar um pouquinho com a gente sobre isso. Bom, para começar então o nosso bate-papo, Bárbara, na nossa última conversa, né, você trouxe algumas passagens bíblicas, né, onde os animais são citados, né? Por exemplo, no livro Gênesis, né, que tem lá aquela parte do dominar as aves do céu, do mar, a gente falou bastante sobre isso, né, que o dominar não é bem do jeito que a gente entende, né, na verdade o dominar tem um outro sentido. Falamos também da mula de Balaão, que está lá no livro Números da Bíblia, né, pouca gente lê, principalmente essa parte do Velho Testamento, né? Mas, além disso, né, outras religiões, elas também discutem, também falam em relação aos animais, Bárbara? Como é que funciona com outras religiões também? Então, foi bem interessante a minha pesquisa. Eu fui um pouquinho atrás de religiões não cristãs, então fui entender um pouco como funciona o judaísmo e o islamismo em particular. São religiões que a gente sempre ouve falar um pouco delas, independente de crença e tudo mais. Eu achei que valia a pena a gente entender como funcionava. E o budismo também não é uma religião cristã, ele é uma religião mais espiritualista, então ele tem uma visão, eles também têm um olhar para os animais. E o que eu achei mais interessante de tudo isso, né, todas elas são religiões que creem num Deus único, então acho que vai a gente começar a prestar atenção no ensinamento maior do nosso Deus, né, que é como a gente tratar os animais. Entre as religiões não cristãs, o judaísmo, foi a que mais me chamou a atenção. Eles têm uma relação com os animais que eu particularmente não conhecia, bem surpreendente no meu ponto de vista, e bem diferente do que eu esperava. Os animais, eles são retratados no Torá, então, que é o livro sagrado dos judeus, e eles têm como se fosse boas práticas de cuidados com os animais. Eles têm a forma correta de você tratar cada um dos seus animais dentro da sua cultura, da sua filosofia judaica. E uma coisa que particularmente eu achei a mais interessante de todas é que o judeu não pode se alimentar antes do seu animal ser alimentado, qualquer que seja o animal que você tenha. Isso remete do encontro de Rebeca e Ezequiel, que está na Gênesis, deixa eu ver, no capítulo 24. Então, conta a história de quando o Ezequiel, que era um servo de Abraão, que estava procurando uma noiva para Isaac, ele encontra a Rebeca e, na história, ela, antes de dar comida para o Ezequiel, ela oferece comida aos camelos que o Ezequiel estava trazendo.
E isso é uma coisa que os judeus trazem até hoje, porque eles entendem que se esse foi o comportamento que ela teve, é o comportamento mais adequado. Então, na passagem, ela dá comida primeiro para os animais, mas ela dá água primeiro para Ezequiel. Então, você pode beber água antes do seu animal, mas você não pode comer antes do seu animal. E pela pesquisa que eu fiz, isso serve para todas as refeições. Então, se o seu animal come 3 vezes ou 5 vezes ao dia, você só pode comer depois que o seu animal for alimentado, independente de qual seja o tipo, e isso que eu achei interessante. Então, pode ser seu cachorro, seu gato, seu passarinho, seu peixe, como o seu cavalo, as suas ovelhas, o seu gado, qualquer que seja o animal que que um judeu seja o tutor. E nas pesquisas que eu fiz, inclusive, eles chamavam atenção para o volume de judeus que não têm animais de estimação, porque é difícil para a rotina que a gente vive. Então, muitas vezes, as pessoas... os judeus, eles abrem mão de ter animal de estimação porque eles acreditam que eles não vão conseguir tratar o animal como o Torá indica. Então, eles creem que você precisa ser capaz de cuidar do animal até o fim da vida, em todos os sentidos. Então, afeto, alimentação, tratamento médico. Eles acreditam que você é responsável 100% pela atitude do seu animal. Então, se você tem um cachorro que vai na casa do vizinho e come uma planta, você é responsável por aquilo que aconteceu. Então, tudo isso faz com que os judeus não escolham tanto ter animais de estimação. Onde eu pesquisei, falou que agora estava aumentando um pouco mais o volume de judeus com animais de estimação, mas que ainda comparado com outras religiões abaixo, porque tudo isso entra em voga, eles precisam repensar, eles têm que saber que é um compromisso até o final da vida dos animais. Então, uma crítica que eles fazem eles discordam de você pegar um animal e depois de um tempo você falar, não posso cuidar mais, vou dar para outra pessoa. Isso não faz parte da cartilha judaica. E aí entra toda uma questão alimentar. Então, nos períodos de festas judaicas, de descanso, eles têm, por exemplo, quando eles descansam no sabá, o que eles fazem com os animais se o animal passar mal, por exemplo? Teoricamente, eles não podem fazer nada. Mas, ao mesmo tempo, o Torá fala que se o animal for seu, é responsabilidade sua cuidar, independente de qualquer coisa. Então, eu particularmente achei muito interessante, achei um ponto de vista que eu não vi em outras religiões, nem no espiritismo, nem no catolicismo, ou outras religiões cristãs que a gente tinha discutido na outra conversa. Isso me chamou bastante atenção. E no islamismo também foi um pouco diferente do que eu esperava, particularmente. O Islã, ele acredita que todos os seres vivos têm uma função. Então, eu achei bem legal, porque para eles, você não tem um animal de estimação só porque você quer um animal de estimação. O animal tem que ter uma função, o animal tem que trabalhar, ele tem que desempenhar alguma coisa. Então, falou que muitas vezes os cachorros, eles não são animais de estimação para os islâmicos. Eles são animais que protegem a casa, que fazem companhia, eles têm uma função. Não é só como nós, eu quero ter um animal, eu vou ter um cachorro para ficar deitado do meu pé, como a gente costuma gostar. E dentro das profecias, né, dentro do que acontece, que os profetas islâmicos, eles trazem muitos relatos, principalmente do ponto de vista de não maltratar o animal. Então, eles batem muito na tecla de você não vai matar um animal só porque você vai matar, porque qualquer ato que você cometer contra um animal, você vai ter que responder para Alá no dia do juízo final. E se você matar um passarinho, no dia do juízo final, Alá vai te falar, então, aquele passarinho me contou que você matou ele. E o passarinho tem o direito de questionar que ele foi morto desnecessariamente, por exemplo. E não só morto, se ele apanhou, se ele foi maltratado por qualquer razão que seja, porque eles entendem que tudo faz parte de um grande todo, criado por Deus. Então, você não tem direito sobre a vida de outro ser vivo. Então, eles acreditam que os animais estão aqui para nos servir, então eles acreditam que os animais têm que trabalhar assim como os humanos têm que trabalhar, mas tudo tem que ser respeitado. Então, eles falam, os animais estão para nos servir, mas nós não podemos abusar deles. Eles falam até que se você tiver que educar um animal, e muitas vezes você precisa ser agressivo com o animal durante aquilo que você está educando e tudo mais, eu particularmente pensei em cavalo, quando você está adestrando o cavalo, é comum você bater na anca do cavalo. Ele fala, mesmo que você tiver que fazer isso, você não pode abusar disso. Tem que ser feito apenas o suficiente para o animal entender o que ele precisa fazer. Então, eu achei particularmente uma visão muito interessante
e que talvez a gente não espera quando a gente tem essa visão talvez pré-formada, né, de religiões não cristãs, e a gente imagina que eles colocam tudo num balaio onde os animais não têm direitos. E eu achei muito legal porque os animais têm muito direito. E para o islâmico, por exemplo, eles creem que se você fizer uma caridade para um animal, você vai ser perdoado dos seus pecados. Allah olha para... Allah não, né? Na verdade, Deus olha para todos os atos que você tem para qualquer ser vivo da mesma maneira. E isso me traz a ideia de que você coloca os animais em pé de igualdade com os humanos. Porque eles olham da mesma forma. Interessante. Tudo isso que você está falando, Bárbara, a gente vê muito, principalmente nas obras espíritas, em relação aos mundos superiores, por exemplo, né? Uhum. Eu lembro da mãe do Chico Xavier, né? A Maria João de Deus, onde ela descreve a vida em outros planetas, né? No planeta Júpiter, se não me engano. E na própria revista espírita, né? O próprio Kardec nos trouxe informações nesse sentido, de que em mundos superiores os animais são tratados com respeito, com carinho, muito diferente do que a gente vê aqui no plano Terra. Mas pelo que você está contando aí, dessa sua pesquisa, nós já temos isso aqui, em algumas culturas. Né? Por que, na sua opinião, né, diante dessa pesquisa que você fez e diante daquilo que o Espiritismo nos traz também, por que ainda é tão difícil para nós ocidentais, ou nós que achamos que somos melhores do que outros, né, porque não pensamos diferente, por que você acha que ainda existe tanta resistência nesse sentido, sendo que a própria doutrina espírita nos traz informações de que em mundos superiores os animais já são respeitados. E aqui, pelo menos em algumas partes, em alguns locais, isso já ocorre, mas ainda não é algo geral, né, infelizmente. Eu particularmente olho para isso como uma questão materialista. No mundo ocidental, particularmente, existe uma divisão muito grande das pessoas entre as que são religiosas e as que são somente cientistas. Então, aquelas que se pautam apenas e tão somente nas questões científicas, eu acho que elas têm uma barreira, elas demoram um pouco mais para perceber alguma coisa. Então, não vou falar que poucos, mas eu acho que demorou muito para se perceber que os animais eram seres sencientes. Eu percebo que quando a gente fala da época do Kardec, a gente está falando, sei lá, de 1850, 60, a gente está falando de uma época que animal, mulheres e negros não tinham alma. Essa era a visão daquela época. Então, ok, depois de um tempo percebeu-se que mulheres tinham alma, mas os negros ainda demoraram um pouco mais. Então, percebeu-se que os negros, né, eu acho que demorou muito para sair dessa visão científica, técnica, que o homem ocidental acabou se embrenhando. Não é ruim a visão técnica, muito pelo contrário, eu sou cientista, eu sou formada em química, adoro ciência, para mim é um tema sempre extremamente relevante, mas eu acredito que as coisas ainda são muito preto no branco, ou você crê numa coisa, ou você acredita só nos seus fatos. Eu vejo muito essa disparidade ainda. Não consigo falar como é a rotina efetivamente em Israel, por exemplo, onde eles são majoritariamente judeus, ou nos países do Oriente Médio, onde são majoritariamente islâmicos, mas as crenças que eles têm dentro dos seus livros sagrados, ou pelo menos os ensinamentos, as boas práticas, trazem para a gente um olhar para o respeito ao animal, traz para a gente parar para pensar que, assim, tudo bem, nós vivemos no mesmo mundo, nós temos que ter os mesmos direitos. Então, eu percebo que é a passagem do Espírito da Verdade, no capítulo 13, quando ele fala que os erros do cristianismo são cometidos pelos homens. Então, eu vejo isso, a falha da humanidade, ou porque ainda é muito materialista, né, porque a gente ainda está evoluindo, a gente não consegue olhar para o todo, ou porque muitas pessoas não acreditam em toda essa questão de algo maior. Então, aí a gente vai entrar naquela eterna discussão da evolução, do criacionismo, que não é o tema, mas eu acho que isso faz com que demore-se muito para você ter uma resposta para direito dos animais como um todo. Inclusive, essas questões ainda geram discussões políticas, né? Mas, enfim, não vamos entrar... Sim, senão a gente não vai agradar todo mundo. Você tocou aí na ciência, né, que acho que é algo muito relevante, até porque, sempre lembrando, né, para quem ainda está começando no Espiritismo, para quem não conhece tão bem o Espiritismo tem 3 pilares, né? Além da religião e além da filosofia, o aspecto científico.
Hoje, a nossa ciência materialista, já comprovou que os animais, como você falou, são seres sencientes, né? Ou seja, eles são capazes de sentir dor, de sentir prazer, e sendo assim, não deveriam ser tratados como coisas. Tudo isso que eu estou falando, sou eu que estou inventando, né? A Bárbara que inventou também. Isso está, para quem quiser se aprofundar nesse assunto, até coloquei a colinha aqui, está na Declaração de Cambridge, escrita no dia 7 de julho de 2012, pelo neurocientista da Universidade de Stanford, nos Estados Unidos, Philip Lowe. Essa declaração de Cambridge foi assinada por outros 26 especialistas de diversas áreas do conhecimento. Ou seja, a ciência hoje já diz lá, comprovadamente, que os animais são seres sencientes. Diante disso, Bárbara, diante dessa questão da ciência, né, dentro da doutrina espírita, por que ainda tem gente que não trata os animais dessa forma? Ou seja, não se baseia na ciência. E aí vem uma série de coisas que a gente vê por aí, de desrespeito, de não amar os animais, né? Isso dentro da doutrina espírita, que é uma doutrina também científica. O que você tem a dizer? Pessoas que estão nos assistindo, pessoas espíritas também que estão nos assistindo. Eu acho que esse é sempre a questão da ciência, quando a gente pensa ela na doutrina espírita, eu particularmente vejo que ela é enviesada apenas para a questão da evolução da espécie hominal. É muito difícil você encontrar, e isso eu falo porque nós começamos a estudar a evolução espiritual, e foi muito difícil nós encontrarmos livros, material de estudo de ciência espírita, para que a gente tivesse um embasamento, para que nós pudéssemos conhecer um pouco mais, para que a gente também começasse a olhar o tratamento que nós damos aos nossos animais, né, aqui em casa, né, o que a gente tem na nossa casa, e mesmo aqueles que estão na rua ou que são de outras pessoas. Mas eu percebo muito isso, você encontra muito material para aquilo que está relacionado à espécie hominal. Eu acho que muitos espíritas, e isso não sei se nas casas que você frequentou, mas eu percebo conversando com as pessoas que já frequentaram outras casas, e eu percebo que os espíritas, eles não estão preocupados com o que acontece antes. Por mais que pregue-se, que a gente estuda e que a gente entenda que existiu um princípio, e que esse princípio inteligente teve que passar por todos os reinos de alguma forma, existe uma certa resistência em acreditar que nós um dia fomos uma planta ou uma onça. E aí eu tenho um senhor aqui na nossa casa que ele fala, não é que você foi um cachorro, não é nesse sentido. Ele falou, às vezes é isso que traz a dificuldade. Ele falou, mas você passou por uma evolução. Se você foi um cachorro, se você foi um macaco, se você foi um peixe, ele falou, talvez isso já não seja mais relevante hoje em dia, porque você está aqui assim. Mas você tem que ter a ciência que, de alguma maneira, esse espírito que você tem hoje começou passando por outros reinos. E como isso acontece, ele falou, a gente ainda não é capaz de entender. Ele sempre brinca, ele fala, a gente cai na primeira pergunta do livro dos espíritos. O que é Deus? Vocês ainda não são capazes de entender. Então, é isso que ele traz para a gente, e é uma visão que eu acho muito interessante, porque você você tem a discussão científica, mas ela é seletiva. Então, eu quero estudar ciência, mas eu quero estudar ciência só daquilo que eu gosto. Quando eu entrei na faculdade para fazer química, eu queria estudar só uma parte, mas eu tive que estudar tudo, até aquilo que eu não gostava. Então, eu acho que falta um pouco isso para as pessoas, olhar para as coisas de uma maneira mais ampla. Por que as pessoas não têm interesse? Não dá para saber. Aí eu acho que vai de cada um, de gosto mesmo, de particularidade. Mas eu percebo isso, eu percebo que tem uma seletividade, de uma necessidade da gente saber como as coisas acontecem no plano espiritual, como é o nosso perispírito, como a gente vai fazer a manipulação do fluido cósmico universal, o quanto a gente evolui, o que a gente precisa fazer, mas é sempre muito a gente, e como se a sociedade fosse só os seres humanos. Eu acho que falta um pouquinho dessa visão para os nossos irmãos menores. E aí você percebe que as pessoas mais resistentes geralmente são aquelas que não têm contato com o animal com frequência. Porque quando você passa a ter contato, mesmo que seja animais de grande porte, que você não vai ter na sua casa, que a vaca não vai entrar na sua sala de fazer companhia, mesmo assim, se você tiver convivência com eles, você percebe comportamentos de sociedade, você percebe comportamentos de intelectualidade. A ciência comprovou que sim, eles têm
essa capacidade de serem sencientes como nós, e você vai percebendo isso. E eu acho que quanto mais você convive e que você observa, mais você começa a ficar instigado a entender essa ciência, a estudar essa ciência por outros olhos. Aqui em casa a gente fica embasbacado com os passarinhos. A gente presta atenção como os passarinhos de espécies diferentes que ficam aqui no quintal, como eles interagem entre eles. E aí você olha para aquilo e você fala, tem alguma coisa que a gente ainda não consegue compreender. Por isso que eu acredito que a convivência com o animal, eu sempre falo que ela é muito saudável. Eu acho que criança é muito bom conviver com o animal em todos os sentidos. E adultos também. Eu acho que faz você entender como as coisas funcionam e faz você olhar para os outros seres vivos com um respeito muito maior. Até porque, né, Bárbara, acho que alguns pontos aí para a gente pensar. A partir do momento que as pessoas começarem a mudar os seus comportamentos em relação aos animais, vão ter que mudar uma série de outras coisas, né? Que aí a gente vai entrar em alguns aspectos que também geram controvérsias no meio espírita, como, por exemplo, o vegetarianismo, né? A partir do momento que você entender que um animal tem alma, sente dor, sente medo, né? Você vai começar a se questionar, poxa, mas então ele tem o mesmo direito que eu, não deveria morrer, né? Enfim, esse é um aspecto. Acho que um outro aspecto que também é importante a gente pensar nesse sentido é assim, todas as religiões, como você falou aí, elas têm esse viés de respeitar os animais. Nós só respeitamos, né, como você falou, aqueles que nos convêm. Por exemplo, os gatinhos, os cachorrinhos que estão dentro da nossa casa, que nos trazem, entre aspas, algum benefício no sentido afetivo, esses nós respeitamos, né? Nós colocamos o nosso gatinho, o nosso cachorrinho para dormir na nossa cama, mas o porquinho, a vaca, a galinha, o peixe, isso a gente coloca na nossa mesa para a gente comer. E ninguém se importa com isso, né? Ninguém tem percepção de que eles também têm o mesmo direito à vida. E aí, entrando no aspecto espírita da coisa, no nosso grupo aqui, por exemplo, nós temos duas pessoas aqui que frequentavam uma outra casa espírita, em que elas disseram, né, em grupos de estudo, quando chegavam na parte dos 3 reinos, né, do capítulo Os 3 Reinos do Livro dos Espíritos, simplesmente pulava-se esse capítulo. Mas aí, uma certa vez, uma delas questionou, viu, mas por que nós não vamos estudar o capítulo Os 3 Reinos? E aí a resposta foi, esse capítulo é muito polêmico, é melhor a gente pular. Ou seja, as pessoas preferem simplesmente passar batido do que tentar estudar, do que tentar entender, e aí mudar hábitos, mudar algumas atitudes em relação aos animais. Então, quando a gente fala, né, de que espiritismo também é ciência, é nesse sentido, da gente estudar todos os aspectos que a doutrina nos traz. Não é apenas o aspecto moral, que é muito importante, é muito relevante nós estudarmos essas questões para a nossa melhoria, né? E aí, um outro ponto também, né, gostaria que também você comentasse algo, você falou desse senhor aí do centro, não importa se a gente já foi cachorro, se já foi não sei o quê. Da mesma forma que não importa a gente saber o que nós fomos numa vida anterior. Não importa saber se a gente foi rei, se a gente foi um mendigo, se a gente foi rico, se a gente foi pobre. Pegando na nossa vida atual, qual é a importância que nós temos de relembrar fatos, detalhes, por exemplo, da nossa infância? Claro que tem coisas que são importantes a gente ter na nossa memória, a gente guardar e, na medida do possível, colocar em prática. Mas a gente precisa evoluir, a gente precisa andar para frente. Então, não importa o que a gente foi antes, né? Claro, respeitar sim os animais no sentido de saber que eles estão numa escala evolutiva, como nós já percorremos isso. Mas pouco importa, realmente, eu concordo com esse senhor aí, em saber se, em que encarnação eu fui um cachorro, eu fui uma barata, eu fui um mosquito. Não importa isso não é mais importante hoje. Mas o importante é pontuar no seguinte sentido, de respeitar a todos os seres da criação, porque eles estão passando por esse estágio de evolução, como nós já passamos, e nós temos ainda um estágio muito grande pela frente. Se nós pretendemos um dia chegar a ser um anjo de guarda, um espírito superior, nós temos um longo caminho pela frente, né? E acho que a pandemia, por exemplo, hoje, está nos mostrando que nós não estamos aprendendo quase que nada, em vários aspectos. Quer comentar alguma coisa a respeito disso? Tudo isso daí, acho que... só isso daí já dá uma outra palestra, já dá uma outra live. Mais ou menos isso. Eu concordo com você, a gente precisa, eu acho que começar... eu sempre falo isso nas palestras que eu dou na casa aqui, que a gente precisa começar a olhar quem nós somos dentro do todo, quem nós somos dentro da comunidade maior. E na nossa estudo, por exemplo, nesse fim de semana, uma das discussões que a gente teve foi essa questão de quem nós fomos em outra vida.
E um ponto que um dos meus companheiros levantou e que fez total sentido, ele falou, pense na sua vida hoje em dia. Quantos dias você tem que são dias extremamente importantes dentro de todos os dias que você vive? Ele falou, então, nós teremos encarnações que serão encarnações na média, onde a gente vai ter o nosso trabalho para fazer, mas nem todas as encarnações nós vamos ser rainhas, reis, duques, nós vamos ser pessoas super importantes e que vamos mudar o comportamento da humanidade como um todo. Quando a gente para pensar isso, e esse tipo de pensamento, tudo bem, não importa quem eu fui na vida passada, não, realmente não importa, mas começar a estudar um pouco o lado científico da doutrina espírita me fez olhar para essas situações com outros olhos. Então, na segunda-feira, na nossa discussão sobre o Livro dos Espíritos, na nossa palestra, por exemplo, a gente estava falando sobre o fluido cósmico universal e a explicação era, cada órgão que você tem, ele é diferente. Então, se você parar para pensar, você tem uma evolução dentro de cada um daqueles, porque se a gente pensar que a gente tem a célula e que a célula, de alguma forma, tem vida, porque a gente tem seres unicelulares que eles sobrevivem pelo período que eles têm para sobreviver, tem uma função do ponto de vista evolutivo espiritual. Então, a gente tem, inclusive dentro, né, se a gente expandir essa questão filosófica, a gente tem até dentro do nosso próprio corpo comunidades diferentes, né? Células cardíacas que funcionam para fazer nosso coração bater, células hepáticas que funcionam para ajudar no nosso funcionamento, e as células cardíacas e hepáticas são diferentes. Todas elas vão ter citoplasmas e núcleos, mas elas são diferentes, elas têm consistências diferentes. Então, a gente começar a se olhar um pouquinho para dentro de quem é a gente na roda da sociedade, na roda da humanidade como um todo, e a gente entender que nós não somos os únicos aqui dentro. Então, quando a gente olha para um judaísmo que fala que os animais, que você precisa respeitar os animais a ponto de você não poder comer antes deles, e aí eu te pergunto, na sua casa, geralmente seu cachorro come antes? Porque aqui em casa, geralmente, eles comem depois que a gente come. E não por maldade, porque a gente está comendo e depois serve a comida deles. Aqui eles comem junto, viu? A gente está comendo, eles estão do lado pedindo as coisas. É meio que... não, isso, além de comer junto, a hora da refeição deles aqui em casa, normalmente, é depois da nossa. Então, é uma visão, por exemplo, de que eles estão aqui para me ajudar, eu vou trabalhar com eles, eles vão, que seja um cavalo, que seja um animal de corte, não vou entrar no mérito do vegetarianismo ou não, mas eles estão aqui para nos ajudar, para nos servir, mas como eu tenho que tratar isso? Eu acho que é isso que falta um pouco para muitas pessoas que são de religiões cristãs. Então, eu li, por exemplo, sobre o budismo, que tem uma crença espiritualista, né, apesar de não serem cristãos, eles têm, não diferencia tanto, né, a filosofia deles, quando a gente para pensar em caridade, em valores morais e amor ao próximo, ela não varia muito daquilo que Cristo nos ensinou. E eu li, por exemplo, que a monja Coen, que todo mundo, uma vez pelo menos já ouviu falar dela, que é uma monja budista, bem engajada aqui no Brasil, ela relatou que ela teve um animal, um labrador, 13 anos, ele desencarnou, e ela falou, eu dei para ele o mesmo tratamento que eu daria para um outro ser vivo que tivesse, um ser humano que tivesse desencarnado, porque eu entendo que é a mesma coisa, o amor que eu tinha por eles é o mesmo que eu teria por outro ser humano. Pode ter gente que não entenda quando a gente fala isso, e também não vem ao caso de julgar, mas ela deu para ele os mesmos, a mesma tradição budista. Ou seja, ela encarou aquele companheiro que ela teve por 13 anos, aquele labrador, como alguém que fosse parte da família dela. E então, porque talvez ela já esteja num grau de compreensão, comparado com a grande maioria da população, que ela entende que todos fazemos parte de uma grande evolução. Independente de qual seja a religião que você segue. E eu acho que o que eu gostei de ter estudado foi um pouco isso. E talvez trazer essa luz para nós que somos cristãos, evangélicos, né, que estudamos o evangelho de alguma maneira, que temos essa visão tão diferenciada. Como eu disse na outra palestra, quando a gente percebeu que os testemunhas de Jeová, eles têm uma visão diferente dos animais. Eles podem não crer na questão de alma, de reencarnação, são outros pontos, mas mesmo dentro da filosofia deles, eles trazem o respeito aos animais. Os adventistas trazem respeito aos animais. Tem grandes números de adventistas que já são vegetarianos há anos.
né? É uma religião que eles são conhecidos pelo vegetarianismo. Alguns comem carne, sim, mas no geral não é o que acontece com a grande massa da população adventista. Então, será que nós, cristãos evangélicos, conseguimos nos ver onde nós estamos dentro dessa grande sociedade que a gente vive? No caso, se a gente pensar no planeta Terra, mesmo que seja matar ou não a barata, matar ou não o rato, ou só vou cuidar dos cachorros porque eu acho que os porcos não têm os mesmos direitos. Uma discussão que vai longe, né? Mas sim, que a gente reflita a respeito, né? Porque existem informações para a gente refletir. Né? Não é invenção, não é nossa invenção aqui, não é invenção de alguém. Os livros sagrados já trazem isso, né? Você falou dos Testemunhos de Jeová. Nunca me esqueço, uma vez eles entregaram um panfletinho deles, né, na minha casa, e no panfletinho deles tinha como se fosse uma floresta, né, digamos assim, onde tinham lá os seres humanos. E isso era criança, né? Eu achei até meio pueril, né? Uma coisa assim. Você via lá adultos, crianças, leões, né? Cachorros, enfim, elefantes, uma série de animais, todos juntos, né? Convivendo no mesmo ambiente, né? Aí, a minha ingenuidade foi tipo, mas como é que você vai conviver, né? Harmonicamente com o leão, com elefante, né? Enfim, mas talvez essa visão deles, né? Já venha disso, né? Dessa universalidade, né? Dos seres, né? De que temos que respeitar a tudo e a todos, né? Como você falou, independente de eles acreditarem nisso ou naquilo, né? Em alma, em reencarnação, não importa. Mas eles já têm uma visão que muitos de nós cristãos, muitos de nós espíritas, ainda temos dificuldade em entender e em aceitar. Inclusive, até abordar uma questão das outras religiões espiritualistas, né, Bárbara? Até alguns anos, né? Algumas denominações religiosas, por exemplo, utilizavam animais em rituais religiosos, né, chegando até mesmo a sacrificá-los, né. Felizmente isso vem sendo abolido, né, de uns anos para cá, né, mas aí entra aquela discussão, né, de se isso é proibido ou não, por ferir a liberdade religiosa, mas enfim, mas muitas religiões espiritualistas, né, já não têm mais utilizado essa prática, né, felizmente, né. Mas nas suas pesquisas aí, naquilo que você já aprendeu um pouco, como as outras religiões espiritualistas, né, sempre fazem a distinção. Todo espírita é espiritualista. Aliás, todo espírita é espiritualista, mas nem todo espiritualista é espírita, né? O que isso significa? Alguns espiritualistas, a maioria deles, acreditam na reencarnação, né? na alma, enfim. Mas os conceitos espíritas, para muitos espiritualistas, ainda divergem em alguns pontos. Como também alguns conceitos espiritualistas, muitos espíritas não aceitam, né? Mas enfim. Mas como as outras religiões espiritualistas tratam os animais ou discutem essa questão dos animais? O que você tem para nos dizer sobre isso? Basicamente, eu pesquisei, foram 3 religiões espiritualistas, as principais. Eu admito que muito pouco eu encontrei sobre a informação dos hindus, que é uma religião espiritualista. Eles creem na reencarnação, e até comparado com o que nós cremos no espiritismo, eles creem um pouco ao contrário, né? Porque eles creem que você pode morrer e reencarnar como animal. Daí a relevância para o hindu dos animais, todos os animais têm que ser respeitados. E quando a gente fala para eles que são todos os animais, são todos mesmos. Então, o rato e a aranha merece o mesmo respeito da vaca e do elefante, e do cachorro, e do gato. Para eles é porque eles creem que você não sabe se você desencarnar, se na próxima encarnação você vai ser um ou se você vai ser outro. Isso é bem interessante, pelo menos é uma visão diferente, né, do que a grande maioria está acostumado. E então, assim, eu estudei um pouco do hindu, do budismo, e o candomblé e a umbanda, que acabam se misturando um pouco quando a gente fala, principalmente aqui no Brasil, quando a gente fala em religiões espiritualistas. O budismo e o hinduísmo, a gente sabe que não tem esse viés de sacrifício. Eles têm uma visão de respeito aos seres vivos como um todo, mas por muito tempo, principalmente o candomblé, ele tinha esse viés do sacrifício. E pelo que eu li, pelo que eu pesquisei, hoje em dia isso está acabando porque as pessoas não estão mais aceitando. Está havendo um questionamento por parte dos partidários das religiões.
Então, talvez há 20 anos atrás as pessoas não se questionavam, como se questionam hoje se faz sentido sacrificar uma galinha, um gato, um sapo, qualquer que seja o animal, para qualquer que seja o ritual. O presidente da Federação Brasileira de Umbanda e Candomblé é um umbandista, pelo menos o que está no momento da reportagem que eu tinha lido, que se eu não me engano era de 2015, é um umbandista. Então ele falou que eles já trabalham para que isso não aconteça. Ele falou, então, quando acontece não é com o nosso aval. Ele falou, nós estamos fazendo um trabalho cada vez maior em respeito aos animais. Ele falou, principalmente porque nós sabemos quantos animais nos ajudam quando a gente está no plano espiritual. Então, independente de ser espírita ou não, eu sempre li livros de Umbanda, eu acho muito interessante. O jeito que as coisas são contadas na visão Umbanda é bem diferente da visão espírita. E se você já leu, ou se alguém aqui que está assistindo já leu, se não leu, eu recomendo ler alguns, porque é sempre bem interessante. Todos os livros sempre retratam animais trabalhando. Eu nunca li um livro que não trouxesse em algum momento algum animal que estava colaborando com os trabalhos que os espíritos fazem nas suas empreitadas. Então, o que eles começaram a fazer, o que eu entendi? Se você tem esse respeito, os animais te ajudam, se eles passam esse período na erraticidade para colaborar com o trabalho que é feito pelo plano espiritual, por que eu tenho que ter uma atitude diferente enquanto eu estou encarnado? O que eu percebi na explicação do presidente foi um pouco disso, esse respeito. Se eu preciso deles e se eu respeito eles lá, eu tenho que trazer isso para cá. É começar a tentar fazer aqui aquilo que a gente faz lá. Então, lá a gente não precisa se alimentar de animal, então o que eu posso fazer para melhorar a minha questão alimentar aqui? Eu percebi um pouco essa ideia no trabalho que eles têm feito para que não tenha mais, para que se realmente não aconteça e que seja proibido. E também não sei até que ponto vale a pena o mérito da gente discutir a questão da liberdade religiosa ou não, assim como quando a gente fala das metodologias de abate, tanto da judaica quanto da islâmica. Então, sei que tem países que não aceitam essa metodologia islâmica, porque fala que o animal sofre, entendo, então por isso eu falo, eu não acho que tem que entrar no mérito de sofrer ou de não sofrer, mas no islamismo eles creem, por exemplo, o que eu não sabia, que você não pode abater um animal na frente do outro. É proibido. É proibido segundo a lei de Alá. Alá fala que você não pode fazer isso, porque se você fizer isso, você está maltratando o animal que está vendo o outro ser abatido. Então ele não pode saber. Então não acho que seja mais humanizado, não é essa discussão, mas é uma visão que eu particularmente não tinha. Então tem algumas discussões, e eu acho que essa discussão para o abate entra também na mesma discussão dos sacrifícios nas religiões espiritualistas, e a gente precisa olhar se faz sentido o que está sendo feito ou não. E aí, se a gente pensar no islamismo, não faz sentido você cometer os sacrifícios para as religiões, porque você está cometendo um ato contra um outro ser vivo. No dia do juízo final, você vai ter que responder por todas aquelas galinhas que você cometeu. E a galinha tem o direito de cobrar de Deus, de falar para Deus, me matou sem razão nenhuma. Não me matou porque queria se alimentar, porque passava fome, me matou porque quis me matar. E segundo Alá, você está perdido nessa hora. Tem muita gente que vai ter que responder muita coisa do lado de lá, né? Bom, para a gente encerrar o papo, né, Bárbara? O tempo passa voando, né? Quando a gente vê, já foi muito tempo. A gente pode falar, então, que os animais, eles são personagens, diante de tudo isso que a gente discutiu, né? De outras religiões, das religiões espiritualistas, enfim. A gente pode dizer, então, que os animais, eles são personagens ativos na história da evolução humana, e que essa nossa forma de tratá-los, né, de alguma maneira, a forma como Deus os instrui. Olha aí o galo aí cantando. Desculpa! Essa forma que a gente encara hoje, né, essa maneira dissociada, né, de Deus, que Deus nos instruiu. Né, por que razão isso vem acontecendo nos dias de hoje? Né? Por que a gente faz essas distinções? Tem uma figurinha que eu já às vezes circula aí na internet, tem lá a diferença do ego e do eco. Né? O ego é quando você pensa apenas em você mesmo e você acha que você é o topo das galáxias, né? Para não dizer outra coisa. Uhum. O eco é onde todo mundo está interligado, inclusive os nossos irmãos animais. Né? Então,
Então, queria que você, para a gente encerrar o nosso bate-papo, né, para você falar um pouquinho sobre isso. Os animais, eles são tão participativos na história da humanidade que, segundo a Gênesis, eles foram criados no quinto dia, não no sexto como seres humanos. Então, a gente sempre tem que lembrar que nós chegamos aqui depois deles. Eu acho que esse é o primeiro ponto. E na evolução mesmo, humana, quando você olha para a evolução humana, os animais eles foram muito participativos. Quantas situações vocês precisaram do cavalo, o cavalo estava lá para te ajudar, que seja montando, que seja na guerra, enfim. Os bois, os bovinos, as ovelhas, todos esses animais sempre fizeram muito parte da história da humanidade como um todo. Seja para auxiliar no trabalho, como para alimentação. O que eu acredito que tenha acontecido com o tempo é o homem ter se tornado cada vez mais materialista. Inclusive, chegou a minha cachorra aqui enquanto eu estou falando, veio aqui falar um oi para a gente. Eu acho que o homem se tornou cada vez mais materialista, e é aquela discussão que a gente teve um pouquinho no começo. Quanto mais materialista e mais cientista, mais científico você fica, mais menos você consegue olhar para você como um todo. Então, cada vez mais você passou a olhar para o animal como um bem. Então, cada vez mais você começou a falar, eu tenho X cabeças de gado, e menos eu tenho animais que me alimentam e que me auxiliam quando eu preciso. E começou a olhar para aquilo muito mais como um número. Então, eu acho que se a gente tem, desde o quinto dia da formação do mundo, segundo a Gênesis, se a gente tem Deus pedindo para Noé pegar um casal de cada tipo de animal que tinha, dos que voavam e dos que rastejavam, e dos que andavam pela terra. Se a gente tem o exemplo da Rebeca alimentando primeiro um animal antes de alimentar o ser humano, ou seja, se a gente tem tantos exemplos remontando a períodos tão antigos, a gente precisa, hoje em dia, deixar de olhar para o animal como se ele fosse uma posse. Então, deixar de falar eu sou dona de um cachorro, eu sou dona de um gato, é usar mesmo o termo eu sou tutora. Eu brinco que eu falo que eu sou amiga da minha cachorra, que ela é minha companheira, não dona em si. É a gente começar a não achar que nós temos o direito de posse sobre aquilo que a gente não tem um direito de posse. A gente não tem direito de posse sobre outra vida. E se a gente parar para pensar, você não tem o direito de posse sobre a sua planta, porque uma vez que você tem uma planta, é sua responsabilidade cuidar dela. E fazer de tudo para que ela progrida, não para que ela morra, ou ninguém vai ter uma planta para jogar água quente. Então, por que a gente tem que ter um animal só para ser abatido? Ou uma coisa que estava em volta essa semana que eu conversei com a minha irmã, por que a gente precisa que todos os pintinhos machos da indústria de ovo precisam ser macerados vivos? Será que faz sentido? Por quê? Porque a gente olha para ele como uma posse. Apesar dele ser desse tamanhinho, eles já piam, eles já sabem, eles já entendem, talvez com não tanta clareza, mas eles já têm um pouquinho da consciência que a espécie deles permite que ele tenha. Então, será que eu preciso mesmo procriar tantos animais desse jeito porque ele é uma posse? No islamismo, ele fala que você precisa procriar no período que é o período de procriação. Fora isso, você não precisa fazer isso, e você não deve. Então, será que outras religiões não traz para nós uma visão muito mais de como tratar bem os animais, de quais são os verdadeiros direitos dos animais? E aí eu vejo tudo isso como, se a gente tem um Deus único, e a gente falou de 6 religiões diferentes, de alguma forma todas elas trouxeram o mesmo ponto. Eu tenho que respeitar ele do mesmo jeito que ele me respeita. Porque nenhum animal te ataca porque deu na cabeça dele. Ele só vai te atacar se ele se sentir ameaçado. É verdade. Até a barata. Até a barata. E que muitos de nós, né, vemos a barata, ficamos com medo, já pego a vassoura, já pego... Sim. Ontem eu fui no centro, né, no nosso centro espírita, Uhum. E a hora que eu tava saindo, tinha uma barata gigante lá dentro. Eu acredito. Qual foi meu primeiro pensamento? Pô, preciso matar essa barata. Aí eu pensei, não, peraí, estamos no centro de animais, não tem ninguém aqui, não vai vir ninguém aqui, ninguém vai vir incomodar essa baratinha, deixa ela aí. Antes de eu sair, ainda falei pra ela, baratinha, fica aí, tome conta do centro. No dia seguinte, isso foi na terça, hoje é quinta-feira, isso foi na segunda-feira, na terça-feira, quando eu fui no centro, infelizmente ela já estava morta, morreu naturalmente ali, sabe-se lá por quê. Mas assim, eu juro, o primeiro impulso que eu tive foi,
deixa eu matar essa barata. Mas não, peraí, não faz o menor sentido. Primeiro, ela não está incomodando ninguém, não vai vir ninguém aqui. Ainda se tivesse gente ali, se tivesse, né, uma situação, ainda tudo bem, mas não era o caso. Ela acabou morrendo naturalmente, né, infelizmente, estava ali, pelo menos cuidou do centro por um tempinho ali pra gente. Né? Por um tempinho. Por um tempinho. E quem sabe ela volte depois e, né, e apareça de gente, né? Mas assim, quero mais uma vez, Bárbara, agradecer o seu carinho, né, para com o nosso grupo, por ter estudado todas essas coisas, trazer tantas informações que eu particularmente também não conhecia, né? Acho que para mim também foi uma aula esse nosso bate-papo aqui, e tenho certeza que para quem estiver assistindo esse bate-papo, para quem for rever o bate-papo anterior que a gente fez, né, que acho que um acaba complementando o outro, né, é realmente a gente entender que todas as religiões, né, todas pregam o amor, a paz, né, o amor ao próximo, e esse próximo, né, como dizia Gandhi, né, quem é o meu próximo, né? Tudo que vive é o meu próximo. Então, que a gente tenha pelo menos um pouquinho mais essa consciência, e principalmente, aí falo, vamos fazer aqui um meia-culpa, principalmente para nós espíritas, que ainda não entendemos, que ainda teimamos em achar que animais estão aqui para nos servir. Muitos espíritas ainda têm esse pensamento. Né? E nós aqui do GEFA, vocês aí agora que vão fazer também o trabalho dos animais, é o nosso dever, né? Mostrar a todos que estamos aqui para evoluir, estamos aqui para crescer junto com eles. Né? Quer falar mais alguma coisa antes da gente encerrar? E como último pedido, você pode fazer a prece de encerramento para a gente também? Faço com o maior prazer. Eu gostaria de agradecer mais uma vez o convite. Sempre adoro vir conversar, porque são temas que eu vou atrás, eu vou buscar, eu vou entender, vou aprender, e isso me ajuda, inclusive para a gente ter bagagem para quando a gente começar o nosso trabalho. Então, espero que esse ano a gente consiga tirar do papel, a gente está trabalhando para isso, e todos esses estudos têm nos ajudado, pelo menos a mim tem ajudado bastante para esse momento. Agradeço a todos vocês que assistiram nosso bate-papo de hoje. Espero vocês nos próximos todos. Espero que sempre vocês tenham isso dentro de vocês, de querer fazer o melhor dentro do mundo que a gente vive hoje. Que seja para o outro humano, mas principalmente que seja para todos os outros animais. E eu faço a prece com o maior prazer. Vamos lá, então. Então, vamos lá. Gostaria muito de agradecer aos nossos irmãos do plano espiritual que nos trouxeram aqui nesse momento, que nos auxiliaram nesse bate-papo, que nos intuíram a estar aqui para aprender um pouco mais sobre os nossos irmãos menores e a melhor maneira de nós cuidarmos deles e principalmente de ensinarmos eles para que eles possam evoluir e seguir cada um a sua jornada. Vamos aproveitar e agradecer a Deus pela oportunidade de estarmos vivos, pela oportunidade de podermos cuidar dos nossos animais e dos nossos irmãos que tanto amamos. Gostaria, nesse momento, de pedir, em particular, para que todos nós façamos uma vibração para todos os hospitais, em todos os planos, no plano material e no plano espiritual, para que todos os espíritos que precisam de alguma ajuda e que estão enfermos, que eles possam receber nesse momento esse auxílio. Eu acredito que esse é um momento em que nós precisamos nos unir, não só com os nossos irmãos menores, mas com os nossos semelhantes, para que possamos passar por esse período difícil que estamos vivendo no momento. E gostaria de encerrar com a prece que o nosso irmão mestre maior nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita, Senhor, a vossa vontade, assim na terra como em todo o universo. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa-nos, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixe, Senhor, cair em tentação, mas livra-nos de todo mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Obrigado mais uma vez, Bárbara. Obrigado a todos. Obrigada a você pelo convite. E até o mês que vem, né? Mês que vem, Bárbara estará conosco. Até o mês que vem. É isso aí. Com certeza. Obrigado a todos que nos acompanharam na noite de hoje. Lembrando que hoje foi uma palestra gravada. Segunda-feira estaremos de volta aqui em mais uma transmissão do GEFA Sorocaba. Uma ótima noite a todos. Desde já um ótimo final de semana. E até segunda-feira, se Deus quiser.